Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis todos os dias. E para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não custa nada, é de graça, e ativar o sininho de notificações. Na noite desta quinta-feira, o Santos venceu o Iguatu do Ceará por 3-0 na Vila Belmiro em jogo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Ainda abalado pela eliminação precoce do Campeonato Paulista, no vexame diante do Ituano, e como a Vila Belmiro sem torcida, em virtude da punição de 2 jogos que o Santos sofreu pela invasão e agressão ao goleiro Cássio, no clássico contra o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, o Peixe não teve dificuldades em bater a equipe cearense. Com a vitória, o Santos avançou para a terceira fase da Copa do Brasil e, por tabela, ainda faturou mais de R$2.100.000 de prêmio. Existia uma certa expectativa pela atuação do Peixe, visto que o Iguatu foi uma surpresa na primeira fase da competição, ao bater o América do Rio Grande do Norte por 1-0. Porém, o time cearense não teve forças para enfrentar o Santos em plena Vila Belmiro. O Iguatu até que começou bem a partida, indo para o ataque e quase abriu o placar em uma cobrança de falta de Thiaguinho, que João Paulo espalmou para escanteio. O susto fez o Peixe assumir o controle do jogo e, aos 16 minutos, Felipe Jonathan avançou pelo lado esquerdo do ataque e cruzou para a área. Lucas Barbosa, posicionado entre 2 marcadores, cabeceou firme para o chão, abrindo o placar para o Santos. O Iguatu, mesmo tomando o gol, manteve sua proposta de jogo e continuou tocando a bola. Mas não teve jeito. Aos 33 minutos, Lucas Lima, também pelo lado esquerdo, colocou a bola na cabeça de Marcos Leonardo, que marcou o segundo gol do Santos. No intervalo, Odair ainda sacou João Lucas e Rodrigo Fernandes e entraram Natan e Camacho. No segundo tempo, com a classificação encaminhada e o Iguatu já dando sinais de cansaço, o Santos passou a jogar com muita facilidade, porém desperdiçando boas chances de gol. Aos 25 minutos, Odair fez nova alteração, colocou Ângelo no lugar de Lucas Barbosa. Em sua primeira participação, o camisa 11 quase ampliou para o Peixe, mas finalizou muito mal. Logo na sequência, Ângelo, com ótima assistência, deixou Marcos Leonardo cara a cara com o goleiro do Iguatu. Com um lindo toque por cobertura, o centroavante santista marcou o terceiro gol do Santos, sacramentando a vitória e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Com o jogo já definido, Odair ainda colocou em campo Daniel Ruiz e Miguelito nas vagas de Lucas Lima e Lucas Braga. Agora o Santos ficará um longo período sem jogos e deverá voltar a campo somente na primeira semana de abril pela Copa Sul-Americana, contra um adversário ainda a ser definido. Veja a seguir a entrevista completa de Odair Hellmann. Contra o Ituano, você falou que o Santos precisava dar respostas imediatas para o torcedor. Eu queria que você dissesse se essas respostas para você já vieram no jogo de hoje. E também, uma curiosidade, vi que você conversou com os atletas do Iguatu ali depois do jogo. Eu queria que você contasse para a gente o que foi essa conversa. Primeiro, boa noite a todos. Dentro da resposta que eu vou te dar, eu vou iniciar falando, elogiando a equipe adversária, elogiando o treinador, a comissão técnica, os jogadores, a equipe que vieram aqui e tentaram jogar futebol. Em nenhum momento não deixaram de tentar fazer a proposta que eles têm como ideia, mesmo com todas as dificuldades que o jogo se impôs. Continuaram tentando, em nenhum momento partiram para nenhum tipo de agressão, de nenhuma situação, tentaram jogar até o final. Sei o quanto é difícil, né? Fizeram de tudo para conseguir seguir o caminho, não conseguiram hoje, que eles sigam de parabéns pelo trabalho que estão realizando, né, que o caminho deles seja de sorte. E foi isso que eu falei para eles. Parabenizei a todos pela proposta, pela forma que vieram aqui e tentaram buscar a classificação deles. A outra? Essa resposta imediata era o resultado hoje, era uma boa performance. Nós sabíamos que, né, eu não gosto muito da palavra obrigação, né, nem na minha vida particular, porque ninguém é obrigado a nada. A gente tem consequências quando a gente não faz as coisas, não cumpre as regras ou não cumpre as leis, a gente tem consequências. Obrigação, a palavra ela é muito, mas nós tínhamos a responsabilidade, né, responsabilidade de ganhar a partida, de nos classificarmos por tudo que nós representamos dentro de casa, mesmo sem o nosso torcedor. E essa era a resposta, a classificação, fazer um bom jogo, fazer o placar,
Mas a gente está buscando essa construção para consolidar o mais rápido possível, para que a gente oscile menos e a gente vai, em todos os sentidos, subir essa régua para cada vez continuar dando respostas, né, melhores no Campeonato Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Odair, você falou da responsabilidade de classificar, o time está classificado. O time saiu do Campeonato Paulista, vai ter agora um bom tempo para poder se preparar para a Copa Sul-Americana, para a próxima fase da Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro. O que fazer a partir de amanhã? A gente tem o Zanocelo, por exemplo, que diz que não quer mais ficar. Queria que você falasse sobre isso. Você espera a chegada de reforços? Você acha que chegou a hora, com esse tempo que você tem para trabalhar, de mexer nesse elenco? Alguns jogadores podem sair, outros podem chegar. O que você planeja até a estreia da Copa Sul-Americana, que será o próximo jogo do Santos? Não, tudo isso está no nosso planejamento, nas nossas conversas diárias. Nós vamos sentar a partir de amanhã, né? O que não significa que a gente já não fez isso antes, né? Mas a partir de amanhã com muito mais tempo. Mas o tempo no futebol, ele é para amanhã, né? Nós temos que agir rápido em todos os sentidos e usar desse tempo para melhorar, né? Para evoluir. A gente teve muitas dificuldades no Campeonato Paulista. Como eu disse naquele dia, o Santos não jogar para não cair no Campeonato Paulista é muito pouco, né? Mas a sensação, por exemplo, dos últimos 4 jogos antes do Ituano é que a gente vinha buscando uma evolução melhor, né? Um corpo melhor de equipe, e aquele jogo a gente, da forma como foi, a gente perde toda a gordura, para nós mesmos, com sinceridade, para nós todos. E a gente tem que recuperar de novo essa gordura, recuperar de novo esse caminho, né? Da retomada dos últimos 4 jogos, do jogo de hoje, né? E eu não estou falando em comparativo com o Campeonato Brasileiro, que os adversários são muito mais fortes, muito mais difícil o campeonato. Então nós precisamos usar esse tempo para continuar a organização, para continuar as mudanças em todos os sentidos, buscar alternativas de ideia, e todas as mudanças que nós pudermos fazer e devemos fazer nesse momento, porque é um período que nós precisamos aproveitar, né? E nós vamos trabalhar muito, para que a gente consiga desse trabalho estar num nível melhor do que a gente terminou agora esse jogo e do que a gente terminou. Nós tivemos muitos problemas de lesões, muitos problemas de jogadores fora. Temos que tentar recuperar esses jogadores e no sentido de agregar a equipe, a gente vai sentar, vai conversar, porque eu acho que o Santos ele está sempre aberto a essas possibilidades. Eu falo muito pouco a respeito disso publicamente, porque isso tudo muda muito situações de contratação, muda muito situação de valores, mas com certeza nós vamos sentarmos e conversar a respeito a respeito dessas situações, para a gente agregar mais jogadores, para que a gente possa criar uma disputa ainda maior dentro do próprio grupo e elevar o nível de competitividade interna e contra os adversários. Então, com certeza, isso tudo está dentro de um contexto, e a partir de amanhã já a gente vai fazer isso todos os dias, para que a gente consiga, nesses movimentos todos que vamos fazer, a gente consiga ser assertivo, para que a gente consiga ser assertivo na preparação, para que a gente recupere os jogadores, mas também suba fisicamente, taticamente, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais nesse caminho. Quanto ao Zanocelo, eu falo sobre situações técnicas. Essa situação do Zanocelo é com o presidente e com o Falcão. Odair, boa noite. Felipe Camargo aqui do seu lado direito. Parabéns pela classificação. Eu queria insistir um pouquinho nesse tema, né, que o Ricardo trouxe. O Falcão, lá em Itu, disse que teria uma reunião no dia seguinte, pelo que eu apurei, pelo menos, teve essa conversa. Sei que talvez você não vá trazer detalhes, evidente, mas assim, o que eu queria saber de você é o seguinte: em relação a esse tempo de pouco mais de 20 dias que você vai ter de trabalho, o quanto que você e o CG do Santos, o Falcão, estão alinhados para que, por exemplo, você tenha os eventuais reforços nesse, talvez, primeira semana, para que você não tenha que ficar trabalhando um elenco e depois, no meio do caminho, ficar ganhando peças e talvez ter que ficar mudando. Existe esse tipo de conversa? Você teve alguma resposta positiva do Falcão e do presidente Andrés Rueda de que você vai ganhar mais peças para que você tenha esse tempo de trabalho com essas peças novas? Não, isso está dentro do planejamento. Aquela reunião não foi uma reunião nada específica, porque nós fizemos reuniões todos os dias.
né? Aquela era uma reunião que agregava a situação do presidente, do CG, do Falcão, né? Mas eu tenho reuniões com o Falcão todos os dias, eu tenho reunião com o presidente todos os dias. Então, às vezes, se cria um negócio muito, sabe? É uma coisa, vai ter uma reunião, daqui a pouco já estava tendo até demissão. E não foi isso que aconteceu. E estou aqui, sinceramente, te falando, foi uma reunião de planejamento, de conversa sobre o jogo anterior, porque para mim foi a exceção. E falei dentro dessa reunião, por exemplo, uma das coisas, que essa exceção não pode de nenhuma forma virar regra, e que a gente precisava já nesse jogo, já não deixar a exceção entrar em campo, acabar com ela e deixar ela lá no canto, pegar ela como aprendizado e não repetir mais. Só um dos pontos. E de todos os outros, planejamento de treino, planejamento agora dessa possibilidade de tempo que a gente vai ter para treinar, de possibilidade de jogadores que nós vamos poder agregar ao elenco para ter uma competitividade maior no grupo e uma competitividade maior com os adversários. Agora, nessa primeira semana, te confesso que eu não sei se vai chegar jogador. Eu acho que é muito... o mercado não é tão simples assim, os movimentos não são tão simples assim, principalmente para um time que não tem dinheiro para contratar, né? Porque futebol, nós todos sabemos que para contratar precisa, em primeiro lugar, dinheiro, né? Então o presidente fez o esforço dele no início do ano, continua fazendo, o CG, a direção está fazendo esforço, tenho certeza que vai continuar fazendo para que a gente consiga dar esse passo também. Agora, vamos ter calma para também daqui a 4, 5 dias não aparecer ninguém e a gente já começar a criar toda uma atmosfera. A gente vai trabalhar para isso, todos nós, né? Fazer as avaliações que tem que ser feita, a direção vai fazer a avaliação que tem que ser feita a respeito do comando técnico. Isso tudo faz parte desse processo. Quanto mais a gente puder acelerar todos os processos, melhor. Mas não vamos criar essa expectativa para o torcedor, que daqui a pouco, daqui a 3, 4 dias não aparece ninguém, parece que está tudo errado. Não é assim que funciona o futebol. O futebol ele tem o seu tempo, nós não vamos ter lentidão. Nós vamos tentar fazer todos os movimentos e um deles é esse, de agregar valor ao grupo, de potencializar o grupo. Agora, tudo dentro do seu devido tempo, com a maior celeridade que a gente possa dar, porque também a gente não tem tanto dinheiro para fazer isso, mas nós todos estamos dispostos a buscar, a fazer, a elevar, mas calma. Boa noite, aqui atrás Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Vai ser a sua segunda pré-temporada, dá para dizer assim, uma mini pré-temporada esse tempo. A última, a pré-temporada que você teve, você iniciou com alguns jogadores à disposição, outros machucados, alguns reforços chegaram depois da pré-temporada. Com a experiência do que já aconteceu aqui, o que não pode acontecer no Santos durante esse período de treinamentos? Obrigado. Não pode a gente ter um mês para trabalhar, iniciar o processo com uma ideia, visualizar algumas características da equipe, e eu acho que a gente precisa evoluir, melhorar, buscar variações de características para a equipe, para jogar Campeonato Brasileiro Sul-Americana, né? Para tornar o time mais competitivo, né? Porque esses campeonatos exigem essa competitividade muito forte. Então nós temos que visualizar essa característica, implementar, conseguir. E quanto mais possibilidade a gente ter de mais tempo de trabalhar a ideia e o time que vai iniciar, por exemplo, contra o Grêmio, eu não sei se vai ter uma rodada da Copa do Brasil antes ou não, Sul-Americana, é melhor. A gente iniciou com uma ideia e depois do primeiro jogo acabou. Depois do primeiro jogo acabou. Eu não consegui repetir mais, eu perdi jogadores, eu encontrava um jogador no meio-campo que dava uma solidez, eu perdi o jogador. Eu encontrava uma situação de uma característica na frente, perdi o jogador. Encontrava uma situação no meia que não estava jogando, que ganhou oportunidade, melhorou o time, perde o jogador. E tem 2 meses. Isso, a exigência para mim é como se eu tivesse aqui no Santos um ano e meio. É essa a velocidade que se cobra. Eu sei que o Santos tem que dar uma resposta diferente. E nós estamos trabalhando para isso. Agora, não vai ser da noite para o dia. Não vai ser com 1 mês. Não vai ser com 2 meses. Ainda mais você não conseguindo repetir formação. Ainda mais você tendo problemas para repetir a ideia. Ainda mais tendo problemas para você tentar testar uma variação tática diferente. Quando eu quis, não tinha essa possibilidade. Então, tudo isso a gente trabalhou dentro de um campeonato paulista. Oscilamos, mas eu acho que no final ali a gente melhorou, criou uma situação muito mais, para mim, na minha visão, ofensiva, um equilíbrio muito mais ofensivo do que defensivo, e a gente precisa evoluir no aspecto defensivo, sem a bola. Nós precisamos evoluir como equipe,
e vamos buscar isso como característica, como variação tática, porque a gente precisa evoluir. Intensidade, com e sem bola, são aspectos que quando você tem de 3 em 3 dias jogo, não repetição de time, perda de jogadores, você na verdade você não trabalha a médio e a longo prazo, você trabalha por 3 dias na frente. Você encontra, você vai encontrar soluções para 3 dias ali na frente. Então essa reconstrução, essa construção de solidez, de regularidade, ela leva tempo. Ah, talvez eu não tenha, talvez eu não consiga produzir os resultados, mas alguém vai ter que ter. Alguém vai ter que ter esse tempo para produzir esse resultado, para ter essa regularidade, para o Santos encontrar esse caminho. Se nós tivéssemos dinheiro sobrando, né, dinheiro sobrando para fazer 25, 20 contratações, mas o Santos não tem. O Santos tem que ser criativo, o Santos tem que sentar, tem que visualizar mercado, o preço está muito caro. Qualquer jogador hoje é 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 18 milhões, salário lá em cima. Aí os empresários nesse momento se enlouquecem, aí ficam trabalhando e ficam... Calma, o torcedor do Santos pode ter certeza. A gente não fez o melhor Campeonato Paulista, a gente teve dificuldade, mas no final a gente melhorou. A partida que a gente fez contra o Ituano, ela é exceção e ela não vai se repetir mais. Não pode se repetir mais. Agora, vamos visualizar o contexto. Vamos trabalhar o contexto. Eu não estou aqui dando desculpa que a gente fez... não, mas a gente fez muito bem, a gente jogou um grande futebol. Não, a gente fez o melhor que pôde com as circunstâncias que teve. Que a gente precisa melhorar? Precisamos. E vamos. Que a gente precisa trabalhar esses dias, que a gente tem muito para melhorar a competitividade, intensidade, com e sem bola, muito. Mas também a gente precisa recuperar os jogadores importantes que estão lesionados. Visualizar a situação do mercado, qual é a possibilidade de a gente fazer esses movimentos o quanto antes possível, mas não é fácil, não é rápido. Então tudo isso, aí daqui a pouco a gente visualiza, como eu te disse, visualiza, começa uma semana com uma ideia, com um time, mas não vai ser nem lá no dia do jogo, não vai ser essa ideia que tu conseguiu repetir nos treinamentos. Então a gente precisa também um pouquinho de sorte para o nosso lado, um pouquinho de as coisas darem certo para o nosso lado, com aquilo que a gente está trabalhando muito, todo mundo alinhado, não tem dicotomia nesse processo, direção, comissão e jogadores, para que a gente consiga evoluir e melhorar. Odair, boa noite. Aqui. Na última semana, o caso Ângelo e Flamengo ganhou um pouco mais de força. Eu sei que não depende de você a saída ou não do jogador, mas como foi trabalhar nesses últimos dias com tanta especulação, tantas coisas em torno do jogador, propostas do Flamengo ou não? Como é que você trabalhou, até porque ele veio de uma lesão para voltar agora? Como é que foi para você trabalhar essa semana para o jogador? O que eu vou falar para o Ângelo, eu vou falar para todos, né, de todos. Eu acho que nós temos que estar focados, todos nós, no Santos Futebol Clube. Trabalhar esse tempo que a gente tem para focar no Santos. Né? Essa situação de negociação ou não negociação, isso é uma questão da direção, do staff, do jogador. Nós, como profissionais, nós temos que estar concentrados, focados, para melhorar a nossa performance, eu melhorar o meu trabalho, as minhas escolhas, as minhas decisões, e todos os jogadores estarem imbuídos desse processo, do Santos Futebol Clube. Forte, firmes, para que a gente tenha, ali no dia a dia, faça treinamentos que possa haver disputa, competitividade, para que a gente agregue mais força ainda à equipe. Então, ele é um jovem, né, se lesionou. Como eu disse, a minha resposta, a minha conversa com o Ângelo é técnica, para a evolução dele, para o crescimento dele, para a melhora dele. Né? E as outras coisas, se acontecem, e quando acontecem, aí tem que ter pessoas para separar bem as coisas, para que a gente não misture e não perca o foco, e não perca aquilo que possa fazer a diferença, né, no nosso trabalho. Então, é para o Ângelo, estou aproveitando a pergunta do Ângelo, mas para todas as situações, para todos os jogadores, independente de em algum momento estarem em negociação ou não. Odair, boa noite, aqui do seu lado esquerdo, do seu lado direito, perdão. Você falou agora na resposta anterior e um pouquinho no começo da coletiva também, que prefere falar de questões técnicas do seu trabalho, do treino que você vai poder agora ter um período longo. Então eu quero fugir um pouquinho desse jogo. O Santos não sofreu gol em bola aérea hoje, que tem sido algo comum. O Santos sofreu, por exemplo, 6 gols nos clássicos, teve chances perigosas em jogos, mesmo da Copa do Brasil contra o Ceilândia, e hoje uma que no fim das contas estava impedido. Então eu quero fazer uma pergunta técnica para você.
Me corrija se eu estiver errado, tá? O Santos marca sempre em escanteios, em bolas aéreas de falta, do mesmo jeito. Me parece uma questão de zona. Você pensa em alterar isso? Quais seriam as opções para alterar isso? Será que alterar isso não poderia melhorar essa questão das chances perigosas dos rivais? É uma questão que foge do jogo, mas eu achei pertinente. Por que o Santos tem sofrido gols assim? Boa pergunta. Assim, não tem nenhuma comprovação que se você marcar individual, ou marcar zona, ou misto, há um percentual maior ou chance maior de você não tomar o gol. A gente nunca pode esquecer que a gente faz gols de bola parada também. A gente se classificou na Copa do Brasil lá com um gol de bola parada. Aí quando a gente sofre, a gente olha para cá. Mas nós temos que olhar para esse movimento. É uma situação, uma fase do jogo que nós precisamos melhorar e melhorar muito, né? A troca do individual e da zona. Nós já temos dificuldade por característica dos jogadores, dependendo do time que é escalado, para a função de marcação e de duelo na parte defensiva. Se você individualizar essa marcação e gerar espaço dentro da área, tu vai dar mais vantagem para o adversário que vem com 5 bons cabeceadores na maioria das vezes, porque se você já tem como característica, quando eu falo isso é porque geralmente alguns jogadores, às vezes, eles não têm um cabeceio tão bom ofensivo, às vezes não têm um cabeceio tão bom defensivo, e é o que nós não temos. Determinadas escalações que a gente tem muita dificuldade para fazer isso. E na minha visão, você individualizar essa marcação, e não só a minha visão, e eu não tenho problema nenhum em trocar, e nessa troca com os jogadores, para a gente buscar essa solução, os jogadores também têm essa preferência de marcar zona e com bloqueadores, para a gente poder gerar mais comportamento no duelo. Mas se ali na frente a gente continuar trabalhando em zona, trabalhando misto, e não vier, a gente pode fazer a mudança, desde que eu enxergue dentro do campo, dentro da escalação, jogadores com essa capacidade de duelar no individual. Porque o que acontece muito no individual? O individual é o seguinte, os caras se movimentam, geram bloqueios, e aí é confronto eu e você. E aí quando o cara dá uma batida que pega um pouquinho mais de vento e escapa, o cara dá um passinho para trás, faz o gol, onde vai o foco? Direto em você, porque é eu e você. Gera uma situação individual para o jogador. Para isso você fazer, eu vou te dar um exemplo de um enfrentamento que eu tive com um time que marcava individual e era impressionante. Grêmio, Kahneman, Jeromel, esses caras, eles marcavam individual, eu visualizava, esse cara tem muito espaço, é trabalhar, é levar o time para fora, nós trabalhamos várias vezes jogadas para tirar o time adversário da área, para tentar gerar o espaço, ganhar a frente dele, e eles chegavam sempre na bola, porque são jogadores que têm essa característica e esse duelo. Quando você não tem, você tenta criar outras alternativas. Mas, se na continuidade, e nós sofremos muito gol de bola parada, se eu não me engano, talvez com esses últimos jogos tirando, mas antes era em torno de 50%. É um percentual muito grande. Por exemplo, nos clássicos a gente sofreu 6 gols de bola parada. No momento, muitas vezes, que a gente estava tentando botar o corpo para fora dentro do jogo, estabilizar um jogo e sofreu o gol de bola parada. Então, a gente está visualizando, eu estou treinando muito mais do que uma normalidade, eu estou criando treinamentos de bola parada para que a gente possa evoluir nesse aspecto. E se tiver que fazer alguma mudança nesse sentido e eu visualizar que eu tenho característica, que eu tenho potencial para aquilo, eu faço. Como até agora eu não enxerguei esse potencial para fazer a individual, eu mantenho a mista, tenho trabalhado outras situações de bloqueio para dificultar a situação do escanteio. Oi, professora, aqui, boa noite, tudo bem? A gente tem falado bastante da sua dificuldade em repetir a escalação, por suspensão, lesões, e nos últimos jogos você teve de modificar bastante o ataque, né? Eu queria que você falasse hoje da atuação do Marcos Leonardo, que foi decisivo e provavelmente teve muita dificuldade de jogar com a ausência da torcida, porque ele chama mesmo o pessoal para o jogo, conversa com quem está ali mais perto do campo, então eu queria que você fizesse uma avaliação sobre essas últimas modificações no ataque. A entrada do Ângelo foi importante, parece que também chamou mais o Marcos para o jogo, mas especialmente focando na atuação do camisa 9, por favor. Sim, foi bem no jogo, fez os gols, teve mais 3 ou 4 oportunidades. Ele mesmo saiu chateado do campo, que teve oportunidades claras até para fazer mais, mas fez o gol, participou da partida. Eu acho que nós no primeiro tempo tivemos a proposta, a posse, trabalhamos de um lado do outro para desequilibrar, né, o adversário bem organizado, bem postado, só que a gente desequilibrou, teve calma, mas não
não lentidão, para chegar dos lados, para criar superioridade, para ter definição, porque não é só ter a posse, né? É criar o desequilíbrio às vezes com infiltração, às vezes com cruzamento. Eu acho que a gente gerou esse desequilíbrio no primeiro tempo e foi efetivo. No segundo tempo a gente gerou até mais desequilíbrio, criou mais oportunidades, mas acabou não sendo efetivo para criar um placar maior ou fazer um placar maior. Então eu acho que nesse aspecto a gente foi bem, no aspecto do perde-pressiona hoje, né, na mudança de comportamento logo em seguida, mesmo com o time adversário tentando botar a bola no chão e jogando e muitas vezes saindo, fazendo a saída, eu acho que nós fomos bem. Eu acho que nós fomos bem numa coisa que nós pecamos no jogo contra o Ituano, num ataque marcando, que é você, para gerar mais equilíbrio ainda para a equipe, quando você está atacando e mais confiança para o atacante errar, você está muito bem postado, né, diminuir os espaços aqui, os defensores, os meio-campistas, para que a gente crie essa pressão e esse volume e não dê o contra-ataque. Então acho que a gente vinha em alguns conceitos já crescendo, evoluindo, e a gente vai dar continuidade a esse processo para que a gente continue melhorando e nos fortalecendo como time. Só aproveitando para terminar, lá já para agregar, eu me lembrei quando falou do Marcos, a gente só para dar uma situação mais clara assim, por exemplo, quando joga Lucas, joga Ângelo, joga Dodi, joga Felipe Jonathan, né? São muitos jogadores baixos, a nossa equipe é uma equipe baixa, nossos volantes são baixos, não são volantes de imposição de bola aérea, e geralmente nas equipes você tem um mínimo um, e às vezes dois caras mais altos nesse setor do meio campo. Isso gera também uma situação para a bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva. Então quando o Barbosa ajuda mais nesse sentido no processo de bola parada, e não é por característica e por situação do jogador. Então aproveitando para agregar lá a resposta sobre a bola parada. Professor, boa noite. A gente não tem a oportunidade de ouvir o jogo rolando como hoje, né? A gente teve um pouco no processo de pandemia e fazia um tempo que a gente não ouvia. E me chamou a atenção como poucos jogadores gritavam, falavam com voz mais forte. Eu não sei se é uma situação específica da falta de torcida ou do momento que não é tão bom, mas das cabines a gente ouvia muito o João Paulo e o Messias, que me pareceu um líder dentro de campo, e outros jogadores falando menos e até vibrando um pouco com os gols ali. Era uma vibração mais de quem fazia o gol, de quem construía a jogada, do que o time, do que correr no meio campo ou correr no banco de reservas. É uma situação normal desse Santos que você também tem que trabalhar, de vibrar mais, ou é uma situação específica de hoje, de um momento ruim, de sem torcida? Não, de vibração não, mas eu acho que de comunicação a gente sempre tem que trabalhar mais. A comunicação ela é muito importante dentro do campo, né? Um aspecto de comunicação, principalmente dos jogadores que estão por trás, visualizando todos os movimentos, né? E isso é uma coisa que a gente tem falado, tem comentado, tem buscado, a gente evoluiu nesse aspecto. E o jogo hoje é aquele jogo que a gente viveu na pandemia. É aquele jogo que você não tem a pressão, do torcedor também, que em algum momento pode, se você não está bem no jogo, pode te pressionar, mas também você também não tem o torcedor te botando para cima no momento que você precisa. E aí você tem que ter a leveza de aproveitar, né, toda a situação de uma não pressão em determinados momentos e a concentração e o foco no jogo para você se automotivar, autovibrar, porque o estádio que se você entra, quando eu entrei para dar entrevista no início do jogo, ele te coloca para baixo. Ele te dá tanto que eu falei sobre a música, eu queria a música da torcida. Eu falei com os jogadores, para não ser uma decisão só minha, falei com os jogadores, vamos botar a música da torcida, porque o ambiente, eu entro num ambiente ali, me dá até dá uma tristeza, né? O futebol sem torcedor não tem sentido. E aí, aquilo, se você vai deixando, se você não está muito concentrado, se você não está, né, focado na partida, aquela energia ela vai te colocando para baixo. Não podemos colocar música, não sei porquê, eu acho que está no regulamento, que na Copa do Brasil... Está punido, né, na verdade. Que está punido, então a gente não pôde nem ter a música do torcedor, né? E isso talvez traz em algum momento uma situação. Então esses jogos são muito, muito perigosos nesse sentido. Então foi importante a equipe ter essa concentração, essa energia alta. Em alguns momentos, até pelo ambiente, o cara às vezes até, vocês não escutavam porque ele falava mais baixo até. Eu me cuidei. Sério, eu me cuidei porque tem um microfone do meu lado. Tem um treinador do meu lado. Né? Eu tive que baixar um pouquinho o tom, que é difícil. Então, a comunicação sempre é importante, nós temos que melhorar, mas a energia não. Eu acho que dentro daquilo que a proposta do jogo teve, a gente teve energia, teve vibração para
para fazer o que tinha que ser feito. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Odair. Muito obrigado, amigos. Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado. Olha, torcedor, pelo menos o Santos conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil e faturou mais 2 milhões e 100 mil reais. Mas que o time não fez uma grande atuação, isso não fez. Vamos ver agora se nesse período sem jogos que o Peixe vai ficar, são mais de 30 dias, o técnico Odair Helma consegue arrumar a casa e pelo menos dar um padrão de jogo para a equipe. E segundo informações da Vila, a diretoria ainda busca novos reforços. Vamos ter que aguardar e torcer para ver se o Santos consegue sair dessa fase horrível em que se encontra. E você, torcedor, ainda põe fé que o Santos vai dar a volta por cima nessa temporada? Ou vamos amargar mais derrotas e sofrimentos? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.